Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira entre as 21 e as 22 na GCFM em 90.8, também através das plataformas digitais. Como sempre, os destaques das várias modalidades ao longo desta hora de emissão. Hoje vamos ter a presença do Manuel Mesquita para olharmos para a última jornada do Campeonato de Portugal, já este sábado, e também para a reta final das competições distritais, a primeira divisão distrital, Campeonato Sabseg, e também a segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Mas para já, e olhando para as modalidades, como é habitual, esta semana o destaque vai para o Voleibol Clube de Viana, que garantiu já esta semana o regresso à primeira divisão nacional. Isto porque o jogo em atraso frente ao Machico, que deveria ser realizado até esta sexta-feira, uma vez que o jogo foi adiado do passado fim de semana, estava marcado para o passado sábado. O Machico não conseguiu viajar para o continente e teria que o fazer até esta sexta-feira, uma vez que já este sábado teremos a última jornada da fase de subida deste Campeonato Nacional da Segunda Divisão. O Machico acabou por abdicar de vir a Viana do Castelo e, neste caso, já a Federação Portuguesa de Voleibol comunicou, neste caso, a falta de comparência da equipa do Machico e, assim sendo, a uma jornada do final, a formação do VCV garante o regresso à primeira divisão nacional. De facto, é um regresso que se saúda. No início da temporada tivemos aqui a possibilidade de ouvir e de entrevistar Paulo Alves, o presidente do Voleibol Clube de Viana, e também já durante esta temporada do técnico principal, o Gonçalo Areses, e claramente este era o objetivo do Voleibol Clube de Viana para esta temporada, o regresso à primeira divisão. O campeonato arrancou, a primeira fase arrancou muito bem para o VCV, depois, pelo meio, alguns tropeções, mas para esta segunda fase a equipa reergueu-se uma vez mais e acabou por fazer uma grande segunda fase e garantir esse primeiro lugar com 8 vitórias e apenas uma derrota, e tem ainda o último jogo para realizar. Já no passado fim de semana, e volto a recordar, depois do jogo de sábado com o Machico não se ter realizado porque o Machico não conseguiu viajar para o continente, no domingo, e esse foi, digamos, o jogo decisivo, a formação de Viana do Castelo foi ao pavilhão do Ginástica ganhar por 3-2, uma vitória à tangente, mas num pavilhão muito complicado. Primeiro set, vitória do VCV por 25-23. Depois, no segundo set, vitória do Ginástica também por 25-23. No terceiro set, vitória para a equipa da casa por 25-17, e depois a recuperação da formação de Viana do Castelo, que venceu por 25-23 o último set antes da negra, com vitória por 15-13 e a carimbar então esse triunfo no pavilhão do Ginástica. O que quer dizer que, em função desta vitória, o VCV passou a somar 22 pontos, 8 vitórias e uma derrota. O Eiras ficou em segundo com 19 pontos, os Morizes em terceiro com 17, o Ginástica também em terceiro com 17, e depois as duas equipas insulares, o Praiense com 4 pontos e o Machico com 2. Este triunfo foi de facto fundamental, a juntar essa vitória na secretaria, mas em que jogar em casa a equipa do VCV seria francamente favorita, então fica consumado esse regresso da equipa do VCV ao principal escalão do voleibol nacional. Este sábado, às 5 da tarde, teremos, digamos, o jogo de consagração, o jogo final desta segunda fase da competição. O Voleibol Clube de Viana recebe os Moris a partir das 5 da tarde no pavilhão de Santa Maria Maior. É um jogo para desfrutar desta festa que marca a subida, neste caso o regresso do VCV à primeira divisão nacional. Também no sábado, às 5 da tarde, os outros jogos desta última jornada da fase subida. O Paraense recebe o Oeiras
e o Machico recebe o Ginástica. São jogos que vão concluir esta primeira fase. Em breve voltaremos a este assunto. Vamos ter a ocasião, naturalmente, nas próximas emissões, de falar mais em pormenor deste regresso da equipa masculina do Voleibol Clube de Viana à primeira divisão. Porque também no voleibol, mas no setor feminino, a equipa do VCV acaba por fazer uma boa segunda fase, termina em quarto lugar esta segunda fase, depois de, no passado fim de semana, numa jornada dupla, ter perdido em casa com o Belenenses por 3-0, no pavilhão de Santa Maria Maior, o Belenenses, que é o segundo da classificação, parciais de 21-25, 18-25 e 25-22. No domingo, vitória frente ao Levada por 3-2, com o triunfo a surgir na negra por 15-2, depois de estar a ganhar por 2-0, 25-15 e 25-21. Deu-se a recuperação do Levada, a equipa da Madeira, que venceu por 25-21 e 25-21 os dois sets seguintes, e na negra, vitória para as Marujas por 15-12. Carimbam o quarto lugar na classificação, o Vila Condense primeiro com 24, o Belenenses segundo com 23, o Sporting Espinho em terceiro com 15 pontos, e depois o VCV com 9 pontos no quarto lugar, garantindo muito rapidamente a manutenção, que era o grande objetivo para esta formação de Viana do Castelo. Este sábado teremos o jogo de encerramento do campeonato, será nos Açores. A equipa do VCV viaja até à Praia da Vitória para jogar com o Praiense. O jogo está marcado para as 21h30, hora dos Açores, 22h30 em Portugal continental, jogo no pavilhão da Praia da Vitória em Angra do Heroísmo, jogo entre o Praiense e o VCV, que encerra também esta fase de subida do Campeonato Nacional de Voleibol da 2ª Divisão. Hoje deixamos o hóquei patins para segundo plano, digamos assim, uma vez que o conjunto de Viana do Castelo, neste caso a Juventude de Viana, já tinha assegurado há cerca de 2 semanas a subida e o regresso também à primeira divisão. Nesse aspecto, um ano interessante para as modalidades, com o voleibol e com o hóquei em patins a regressarem à primeira divisão. No passado fim de semana, na 22ª jornada, a Juventude de Viana foi ao Porto vencer o Infante Sagres por 4-3, vitória suada, mas que garante mais 3 pontos à equipa de André Torres, numa jornada onde o Marinhense perdeu com alguma surpresa em casa frente ao Espinho por 5-4, o Oliveirense B ganhou 6-3 ao Porto B e o Sobreira perdeu em casa com a Académica por 5-2. Apesar disso, a Juventude de Viana mais tranquila na frente com 61 pontos, o Marinhense em segundo com 42, também muito perto de garantir o segundo lugar e poder estar nesse play-off de subida à primeira divisão, porque depois vem Porto B, Valongo B e Oliveirense B, que não contam para esta luta da subida. A Académica em sexto com 35 pontos, mas a 7 da formação da Marinha Grande, quando estamos a 4 jornadas do final do campeonato. Este sábado teremos mais uma jornada, a 23ª. A Juventude de Viana regressa ao pavilhão José Natário. O jogo frente ao Oliveirense B está marcado para as 21h30 deste sábado. Um confronto sempre interessante. O Oliveirense segue no 5º lugar com 37 pontos, mas a Juventude de Viana quer somar mais uma vitória para consolidar esta liderança destacada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Hóquei em Patins. Uma nota também para a Zona Sul, onde houve mudança de líder. Falámos dessa situação há uma semana. Na jornada passada, o Benfica B ganhou 5-4 ao Candelária, no Pavilhão da Luz. O Paço de Arcos foi ganhar ao Pavilhão João Rocha por 6-3, à equipa do Sporting B. Agora é o Paço de Arcos quem lidera com 46 pontos, o Candelária é segundo com 45. O que quer dizer que, se terminasse assim, Juventude de Viana e Paço de Arcos iriam discutir o título de campeão nacional da 2ª Divisão, enquanto que Marinhense e Candelária iriam discutir um lugar no play-off para poder estar presente na próxima temporada no Campeonato Nacional de Hóquei Patins da 1ª Divisão. Avançamos agora com o futsal para fazer referência à Liga Feminina de Placar, também com uma boa notícia para o Santa Luzia, que conseguiu vencer, digamos, o segundo round deste play-off, depois de ter perdido nas grandes tonalidades por 8-7 na primeira mão, ou no primeiro jogo realizado no pavilhão José Natário, 3-3 no final do tempo regulamentar e do prolongamento.
No segundo jogo em Lisboa, na Tapadinha, o Santa Luzia ganhou por 3-2 e atira tudo para o próximo jogo, que é o terceiro, que vai ser o jogo de desempate marcado para este fim de semana. Portanto, será o jogo decisivo entre Atlético e Santa Luzia, jogo marcado para este sábado. A segunda ronda do play-off confirmou a passagem do Benfica, 5-0 vitória frente à Nova Semente, depois de ter ganho por 4-1 no pavilhão da Nova Semente. Também o Leões de Porto Salvo carimbou, neste caso, a presença na fase seguinte ao vencer o Futsal Feijó por 2-1. O Nuno Álvares também garantiu a presença na segunda fase ao vencer o Árvore por 10-0 no segundo jogo, depois de ter ganho por 5-0 no primeiro jogo realizado em Vila do Conde. Assim sendo, temos já um jogo definido para as meias finais do play-off, jogo entre o Leões de Porto Salvo e o Nuno Álvares, a equipa campeã nacional, o Nuno Álvares claramente favorita para essa partida. Agora, o Benfica fica à espera de conhecer o seu adversário, que vai sair do duelo, do desempate entre Atlético e Santa Luzia, jogo que vai decorrer este fim de semana no pavilhão da Tapadinha em Lisboa, depois de o Atlético ter ganho no pavilhão José Natário. A formação do Santa Luzia foi ganhar à Tapadinha e, portanto, agora é, digamos, o tira-teimas final para tentar perceber se a formação de Viana do Castelo vai ou não conseguir estar presente neste play-off, ou vai manter-se neste play-off, neste caso, para disputar as meias finais, sabendo-se que não será, obviamente, fácil, uma vez que, caso consiga passar, o Santa Luzia vai ter que jogar frente ao Benfica, que tem sido o dominador da modalidade, embora o ano passado tenha perdido esse título nacional para a formação do Nuno Álvares, que conseguiu, digamos, essa proeza depois de uma série de títulos consecutivos para a formação encarnada. Vamos ver então o que é que vai dar esse jogo de desempate entre Atlético e Santa Luzia, marcado para este sábado, para tentar perceber quem é que vai seguir em frente para as meias finais do play-off. Em relação às modalidades, fica tudo dito nesta emissão do Viana Cidade do Desporto, deixando essa nota clara para a confirmação do regresso do voleibol Clube de Viana à primeira divisão nacional, depois de também o Juventude de Viana ter confirmado esse regresso. Agora vamos esperar pelo futsal para tentar perceber o que vai acontecer nesta Liga Feminina Placar. Para já as modalidades, tudo dito. Vamos daqui a pouco regressar com o futebol, com o Manuel Mesquita, para olharmos sobretudo para o Campeonato de Portugal. Viana, Cidade do Desporto. Depois de termos aqui falado das modalidades, tal como tínhamos dito, vamos então falar de futebol, Campeonato de Portugal, última jornada da primeira fase. Também vamos olhar para as provas distritais, tal como já tinha dito o Manuel Mesquita, que nos vai acompanhando ao longo desta época, periodicamente fazendo aqui a análise àquilo que se vai passando e também perspectivando ao longo da temporada aquilo que poderia ou não acontecer. A verdade, Manuel Mesquita, boa noite, antes de mais, obrigado por estares connosco uma vez mais. Estamos aí na última jornada do Campeonato de Portugal e o Vianense, digamos, muito perto de poder assegurar um lugar na segunda fase. Curiosamente, o Vianense apenas a uma jornada do final é que consegue chegar aos dois primeiros, mas depois de fazer uma excelente segunda volta, e também o passado fim de semana a ficar marcado, eu diria, pelo afastamento do Limianos da possibilidade de chegar à segunda fase, algo que pareceu muito perto de acontecer em grande parte do campeonato. O Monção já há algum tempo que estava, digamos, despromovido aos campeonatos distritais, mas olhando um bocadinho para trás, para aquilo que nós fomos, digamos, dizendo, para aquilo que nós fomos analisando até no início, também com a presença do Miguel Guitos nestas emissões, não é que seja novidade, digamos assim, ou que seja surpresa o que está a acontecer, mas se calhar em alguma fase da temporada esperava-se que o Limianos pudesse também estar, ou pudesse estar nesta fase de subida. Boa noite, Mário Gonçalves, boa noite também para todos aqueles que nos acompanham. Olha, em relação a este Campeonato de Portugal, de facto nós no início houve aquela situação em termos de atraso de época do Vianense,
em que o Vienense numa primeira fase do campeonato penso que pagou um pouco essa fatura. Eu recordo-me que depois, sensivelmente a meio, eu ter referido que o Vienense já tinha passado um momento crítico e tendo passado um momento crítico não estava totalmente afastado dos 2 lugares e portanto tinha todas as hipóteses de o conseguir. Houve ali um momento em que deu essa sensação que poderia estar, não é? Deu essa sensação. Houve ali uma fase em que andou ali mais próximo dos lugares de despromoção do que dos lugares que dão acesso à luta pela subida de divisão. O que é certo é que o Vienense conseguiu passar essa fase e agora, na fase decisiva da época, há pouco referiste, e bem que o Vienense acaba por conseguir, na ponta final do campeonato, entrar nos 2 primeiros lugares, mas entrou nos 2 primeiros lugares na fase certa do campeonato. Esta é que é a fase decisiva. Portanto, e mercê de uma segunda volta que foi a melhor de todas as equipas do Campeonato de Portugal. Isso tem a ver com a tal situação. Um início de época que não aconteceu da forma que estaria programada, com a chegada de novos jogadores que tiveram que assimilar as ideias do seu treinador, tiveram que mecanizar essas ideias e agora eu penso que a equipa estará, como se costuma dizer, na gira em ponto rebuçado. E de facto conseguiu um fator importante que foi entrar nos 2 primeiros lugares nesta fase. Vai para a última jornada a depender apenas de si, o que é importantíssimo para a formação de Viana do Castelo. E depois, obviamente que nesta fase é por certo que o pensamento de todos aqueles que trabalham na estrutura está no próximo jogo, porque depois, como se costuma dizer, é baralhar e dar de novo. A fase de subida é uma segunda situação, mas há aqui um aspecto que eu penso que é importante. O Vienense está a atravessar um bom momento em termos desportivos, isso obviamente traz vantagens em termos emocionais e as coisas acabam por sair naturalmente acabam por acontecer. Vienense tem então esse último jogo em casa frente ao Limianos. Atenção que não é um jogo fácil, é um derby. Primeira grande questão, é um derby, sempre um jogo com resultado incerto, se bem que há aqui um aspecto que acaba por ser importante. É um Vienense que luta por um objetivo. Penso que tem uma grande vantagem, que é o facto de o empate lhe permitir não depender de ninguém. E eu penso que esse fator é importante. Não há necessidade de vencer, obviamente que o objetivo é vencer, é isso que a equipa irá fazer, mas o empate acaba por o Avinense não ter necessidade de depender de terceiros. E eu penso que isso é uma grande vantagem num jogo diferente, num derby que promete ser intenso, com o Limianos que andou grande parte do campeonato, ou seja, são 2 equipas que se encontram na última jornada com esta particularidade. O Limianos andou grande parte do campeonato nos tais 2 primeiros lugares. O Vianense não andou nesses 2 primeiros lugares, mas agora está lá. E o Limianos não está. O Limianos está já arredado dessa situação, com esse empate caseiro na última jornada frente ao Tirsense. O Limianos disse adeus a essa possibilidade. Portanto, é um Limianos que vem jogar a Viana do Castelo, um derby, que é sempre um jogo especial. É um Limianos que vem jogar sem pressão. E a pressão no futebol... Isto, por vezes, é um pau de 2 bicos. É um pau de 2 bicos porquê? Uma equipa que joga sem pressão, por vezes, consegue explanar melhor aquilo que quer em termos de jogo, em termos de ideias de jogo. Mas também a pressão, por vezes, é importante para que os jogadores tenham sintam essa necessidade. A pica necessária de disputar os lances de outra forma, se bem que há aqui uma outra condicionante. Sendo um derby, eu penso que o Limianos... pese embora não tenha a pressão de nada, mas vem disputar o jogo com o objetivo claro dos 3 pontos, e o Vianense obviamente que tem que estar precavido para isso e tem que ser uma equipa que tem que ser inteligente e saber encarar o jogo dessa forma. Já vamos voltar a falar um bocadinho desse jogo, desse derby marcado para este sábado às 4 da tarde, promete ser de facto um jogo escaldante no estádio do Dr. José de Matos, mas ainda olhando para a última jornada, também, digamos, havia aqui algumas dúvidas sobre a forma como iria ser esse jogo para o Vianense em Monção, tratando-se de um derby distrital frente ao Desportivo. A verdade é que o Vianense resolve o jogo de uma forma muito simples, foi uma equipa séria, uma equipa que entrou decidida, digamos assim, marcou cedo. É verdade que isso também ajudou, mas o Monção nunca foi capaz de dar, digamos, uma resposta cabal, e também aí aquilo que há pouco dizias, ou seja, de que o Vianense hoje é uma equipa que tem essa confiança, chega a um jogo fora, e o Monção há que olhar para isto
de uma forma muito clara que o Monção, mesmo tendo perdido, digamos, alguns jogos, nunca... Eu acho que foi a maior goleada que apanhou esta temporada. E sobretudo em casa. Exatamente. Tinha ganho recentemente em Bragança por 4-1, portanto... Isso também diz um bocadinho daquilo que é o momento que o Vianense atravessa, ou seja, era um jogo difícil por ser um derby, por ser um encontro que traz sempre algumas características, ou tem algumas características especiais, mas o Vianense demonstrou muita competência na forma como aborda o jogo. Sim, há aqui dois fatores importantes. Há o fator competência, como referiste. Penso que o Vianense neste momento está num excelente momento, uma equipa que sabe mandar no jogo, e isso foi importante em Monção, foi séria, entrou no jogo, marcou cedo, mandou no jogo, resolveu. E depois há o fator emocional, em que o Vianense está bastante bem, veio de baixo, veio subindo, está agora no segundo lugar, e tem a noção que depende de si. Foi a Monção, sabendo que tinha que ganhar o jogo, venceu, resolveu, e é uma equipa que, no fundo, acaba por ser uma equipa que encara os jogos de uma forma prática, objetiva, sabendo que tem que somar os 3 pontos, e eu penso que isso é a grande ponte de lançamento para o jogo de sábado. O Vianense sabe que tem que vencer, se quer os seus objetivos, e está muito próximo de o conseguir, portanto eu presumo que seja dentro disso que o Vianense vai encarar o próximo jogo. E até porque até na próxima, ou melhor, na última jornada, que foi a penúltima do campeonato, vimos equipas que também estão ali, na luta, ou estavam a tentar entrar na luta pelos 2 primeiros, que notaram algumas dificuldades. O próprio Brito esteve a ganhar por 2-0, depois houve empate a 2 bolas, o Vianense esteve a 5 minutos de festejar, inclusive em Monção, a presença na segunda fase da competição. O próprio Bragança sentiu algumas dificuldades em Chaves, o Limianos não ganhou ao Tirsense. Essas equipas parecem estar a demonstrar, digamos, mais ansiedade do que propriamente o Vianense nesta fase da competição. Sim, porque, repara, Bragança foi uma equipa que andou durante várias jornadas com grande avanço no campeonato, e vê-se agora numa situação idêntica à do Vianense. Portanto, o Bragança vem em queda, o Vianense vai a subir, digamos, e isso depois reflete-se um bocadinho nestes momentos. Sim, Vianense e Bragança nesta altura têm 45 pontos, o Brito tem 43. Portanto, o problema que tem o Vianense para a última jornada, o Bragança também o vai ter. Portanto, há sempre a sombra do Brito que, no fundo, vai estar... O Brito tem vantagem, penso que em relação ao Bragança, portanto, caso pode ainda, digamos, ou seja, o Bragança terá mesmo que vencer o seu encontro. E à partida vencerá, desde com o Vila Verdense, não é? À partida, dentro daquilo que é a lógica no futebol, o Bragança joga em casa, frente a um adversário que já há muito tempo está despromovido. À partida vence o jogo, mas o que é certo é que vai para a última jornada, pese embora o avanço que teve no campeonato, vai para a última jornada em igualdade de circunstâncias com o Vianense, ou seja, apesar de vencer, a depender de si, tal como o Vianense, para garantir aquilo que é um dos objetivos, que é lutar depois na segunda fase pela subida de divisão. Portanto, nesta altura, 3 equipas, Bragança, Vianense e Brito, 2 lugares disponíveis. Obviamente que à partida para a última jornada, Bragança e Vianense têm essa vantagem porque dependem apenas de si e jogam em casa. O Bragança com a vida mais facilitada teoricamente porque defronta ao Vila Verdense. O Vianense vai ter pela frente um derby, um jogo sempre complicado, frente a uma boa equipa do Limianos, bem estruturada, uma equipa que fez um bom campeonato, portanto não vai ser pera doce para o Vianense. E o Brito recebe o Mirandela, que também, atenção, precisa de ganhar. O Mirandela, caso consiga vencer em Brito, terá que esperar uma escorregadela do Chaves. Também ainda há aqui, digamos, essa expectativa do Mirandela de poder, na última jornada, porque o Chaves B joga em Santo Tirso. Na última rodada, uma derrota dos Chaves, uma vitória do Mirandela, atira os Chaves para as provas distritais e mantém a equipa do Mirandela no Campeonato de Portugal. Sim, ainda há o Machico também, não é? Sim, mas o Machico teoricamente joga em casa frente ao Ribeira Brava, portanto não acredito. Aqui na Madeira não costuma falhar. Sim, o Ribeira Brava já despromovido, o Machico, apesar de pontos e a jogar em casa, teoricamente, é a mesma situação entre o Bragança e o Vila Verdense, pronto, no fundo com algumas diferenças,
mas de facto 2 adversários que já estão despromovidos. Mas há de facto esse Mirandela que ainda procura fazer pela vida e procura evitar a descida de divisão. Ou seja, aqui até há uma situação que é: o Vianense até pode perder a última jornada desde que o Brito não ganha. Não ganha, exatamente. E garante na mesma a presença na segunda fase. Sim, mas eu penso que não irá passar por aí. Eu penso que o Vianense, obviamente, e tem que ser assim, o Vianense tem que pensar nos 3 pontos, não pode estar com a cabeça no seu jogo e com os ouvidos em outros campos. Penso que não, o Vianense depende de si, sabe que tem que vencer ou, na pior das hipóteses, empatar. Se isso não acontecer, obviamente que então aí irá ter que se amarrar ao resultado do outro jogo, mas tem que ser um Vianense que, depois de todo o percurso que fez, depois de toda a recuperação que fez, depois da forma como tem estado nas últimas jornadas, o Vianense tem que, obviamente, procurar as 3 pontos. Tudo aqui em casa. Exatamente. Não vai ser fácil. Não vai ser claro. fácil. Eu penso que vai ser um jogo muito equilibrado, um jogo que poderá ser de pormenores, mas o Vianense tem esse fator a seu favor, joga em casa e tem que decidir. O Limianos tem muita gente que é, digamos, que é formada no clube, portanto tem as suas raízes em Ponte Lima. Eu penso que do plantel do Limianos tem apenas 3 jogadores que já passaram pelo Sport Clube Vianense. O Isma, o guarda-redes, esteve na altura na Liga 3, o Samat, que esteve o ano passado no Sport Clube Vianense, e o Hugo Ferreira, que também esteve aqui, penso que duas temporadas no Sport Clube Vianense. Portanto, são os jogadores que têm ligações ou que já vestiram as camisolas dos dois clubes. Mas não poderemos aqui escamotear e não levantando aqui nenhuma questão, digamos assim, que há sempre uma grande rivalidade. A questão de o Limianos poder ou não vir aqui de uma forma mais descontraída, disso poder ou não ser benéfico. Aliás, eu no domingo colocava essa questão ao Filipe Mesquita sobre se a questão mental não será de facto a questão mais importante, mais do que questões técnicas ou táticas, que depois também tem muito a ver com aquilo que os jogadores sejam capazes de fazer dentro das 4 linhas. Aqui a questão mental, a concentração, a questão de gerir bem, digamos, as emoções daquilo que é um jogo deste tipo, que não é só o derby, mas é um derby em que está em causa um acesso a uma segunda fase, de uma fase de subida à Liga 3. Essa questão vai ser fundamental naquilo que é a gestão por parte dos técnicos de cada uma das equipas. Sim, eu penso que o trabalho está feito, quer do Filipe Mesquita, quer do Carvalhal está feito, portanto não vai ser na última semana que vão implementar nada de novo, não vai ser na última semana que vão trazer nada de novo à sua ideia de jogo. Portanto, as máquinas estão aliadas, estão prontas para aquilo que é a última jornada desta fase. Agora, importante nesta fase e no último jogo, sobretudo para o Vianense, é o querer. O Vianense tem que querer mais com o adversário, vai ter que correr mais com o adversário, vai ter que lutar mais com o adversário para conseguir os 3 pontos. Se correr mais com o adversário, se os jogadores quiserem mais com o adversário, em função do valor das 2 equipas, eu penso que esse fator, correr mais, querer mais, lutar mais, isso por si só garante, no mínimo dos mínimos, o empate. Poderá garantir a vitória para a equipa de Viana do Castelo. Agora, de facto, o Vianense, nesta altura, é a equipa que tem algo a ganhar. O Limianos já fez o seu percurso, fez o seu campeonato, vem cumprir calendário, obviamente que vem dignificar a camisola, vem procurar vencer o jogo. Agora o Vianense tem que querer mais em tudo. Tem que ser superior na vontade, no querer, e se assim for, eu penso que o Vianense vai conseguir os 3 pontos e vai conseguir fazer a festa no final do jogo. Depois há aquela questão de, muitas vezes falamos aqui de haver na equipa do Vianense no início da temporada por vezes alguma inexperiência, se calhar havia jogadores que não estavam ainda, digamos, não digo preparados, mas não tinham ainda chegado àquele ponto em que poderiam de facto dar uma maior resposta, mas a verdade é que também houve jogadores que foram chegando e jogadores que fazem, digamos, a base da equipa. Ainda recentemente surgiu uma publicação sobre a importância, por exemplo, das chegadas do João Faria, sobre o número de pontos conquistados pelo Vianense antes da chegada do João Faria, depois da chegada do João Faria. É inegável que o João Faria trouxe grande experiência, eu diria, maior estabilidade à equipa em termos defensivos, porque estamos a falar de um central, penso com 34 ou 35 anos, mas
toda a gente conhece, de ter marcado um golo que eliminou o Sporting de uma Taça de Portugal há 3 ou 4 anos atrás. Na altura o Sporting era treinado pelo Rubem Amorim, salvo erro. Um jogador já com muitos anos de futebol profissional. E depois Laércio, José Costa, o próprio Joel, enfim, o próprio Gabi também. Há aqui gente com muita experiência, com muita, digamos, já com algum andamento. Isso também tem vindo, digamos, a solidificar um bocadinho aquilo que é todo este projeto do clube. Sim, a solidificar e para os jogos com o cariz daqueles que vamos ter no sábado é muito importante. A experiência é fundamental, saber gerir o jogo, saber gerir o jogo emocionalmente, porque há um aspecto que no futebol, quem anda no futebol sabe que isso acontece. Obviamente que aquilo que o treinador vai referir, a estratégia que vai delinear para o jogo, tudo isso é importante, mas depois lá dentro são os jogadores que têm que definir e têm que gerir e de facto a experiência dentro das 4 linhas é muito importante em determinados momentos do jogo e de facto o Vinense tem esse fator a seu favor. Por isso é que o Vinense também teve esta recuperação, teve esta segunda volta no campeonato, teve este acumular de pontos, teve a recuperação que tem feito e por isso é que está agora em segundo lugar na tabela classificativa. É como eu já referi, o Vinense saiu vivo da fase difícil da época, conseguiu sair vivo, conseguiu depois, eu fui referindo também nas outras vezes assim, por cá passei que ia ser muito importante os confrontos diretos e o Vinense conseguiu de certa forma manter-se vivo nesses confrontos. E surge agora no lugar que queria estar, possivelmente desde o início da época, mas só agora é que o conseguiu fazer, que é um dos lugares que dá acesso à segunda fase do campeonato. Garantiu isso na penúltima jornada, na última jornada joga em casa. Eu penso que em função da experiência do plantel, da qualidade de jogo que a equipa tem apresentado, dos números que a equipa tem apresentado, também com a sua massa associativa. Exato, que é importante. Eu ia tocar nesse ponto. Eu penso que o Vinense tem tudo. Acredita-se que o ambiente vai estar um grande ambiente amanhã, ou este sábado no estádio Dr. José de Matos, e portanto esse ambiente vai, digamos, acredito eu e acreditamos nós, digamos, a empurrar um bocadinho a equipa, também dar aquela margem, aquele ânimo que às vezes é importante para estes momentos. Eu penso que o Vinense vai conseguir os seus objetivos. Eu recordo-me de um jogo há 2 anos, ainda na Liga 3, o jogo que eu tive a oportunidade na altura de fazer, em que decidia também o futuro do Vinense na Liga 3. Um Vinense na última jornada em que o Vinense precisava de vencer. E muita gente também. Muita gente. E na altura pensar-se-ia que o Vinense, ia em casa, tinha conseguido. E uma vitória daria para manter. Uma vitória daria para manter, empate ou derrota não dava. Portanto, não havia a margem do empate como agora há. E de facto, havia também outro fator. Na altura, o Anadia veio cá e eu penso que em termos de plantel, em termos de individualidades no seu plantel era superior ao Vinense e acabou por vencer. Tinha uma equipa experiente. Exatamente. E o treinador experiente, que era o Filipe Moreira. Exatamente. Acabou por vencer, o Vinense teve essa desilusão em casa. Eu penso que desta vez isso não vai acontecer. O Vinense joga em casa, é a equipa mais experiente, é a equipa que neste momento me parece estar mais bem apetrechada, é a equipa que está na mão de cima em termos de resultados das últimas jornadas, frente a um adversário que, se na altura na dia jogava também a permanência, desta vez o adversário já não joga apenas para dignificar a camisola, e é como eu referi há pouco, eu acho que a receita é correr mais, querer mais, ter mais vontade de, se o Vinense fizer isso em função de tudo o resto, acho que vai ganhar o jogo. Contando com esse apoio também que virá das bancadas, será mais fácil. Há pouco falava aqui na questão do João Faria, da importância que ele de facto teve com o Laércio, mas também aqui uma nota para o Joel, porque o Joel teve alguns problemas físicos no início da temporada, andou a treinar muito condicionado, nem sempre em condições de poder jogar, mas a verdade é que o Joel está também na melhor fase da época, ele e Tiago Moninhas, que também começou muito bem a época, depois teve ali 2 lesões musculares que o atrasaram muito. E o Vinense, essas 2 unidades, quer Joel, já leva 13 golos no campeonato, portanto já é o melhor marcador desta competição e um dos melhores do campeonato de Portugal, e também o Tiago Moninhas, que tem feito muitos golos nas últimas jornadas, são jogadores
que vieram também dar aquele clique, aquele acréscimo que a equipa precisava nesta fase fundamental. E às vezes também, para juntar a isso, jogadores como o Ricardo Sousa, que eu já elogiei aqui muitas vezes, porque é alguém que eu acho que dá um equilíbrio fundamental. Não jogou as últimas jornadas, não sei se vai poder regressar frente ao Limianos, mas é um jogador que foi muito importante ao longo da temporada. Mas também estes digamos, no meio do conjunto, estas unidades acabam por ser depois também importantes, e quando eles estão bem, as coisas também funcionam melhor. Sem dúvida. Olha, vais-me obrigar a dizer aqui uma coisa que eu não queria dizer muito, até porque nós no papel de treinadores acho que gostamos de falar as coisas em função dos factos. Mas eu vou despir um pouco essa pele e vou dizer isto na qualidade de alguém que assiste futebol, que vê futebol. Eu penso e como comentador também, porque como comentador também. Agora eras treinador, mas também, no fundo também já foste comentador, foste narrador, enfim. Tens um bocadinho essas funções todas. Vou despir um pouco essa pele de treinador e dizer o seguinte: eu penso que o Vianense vai passar à segunda fase, é a minha perspectiva, e depois na segunda fase vai ser um caso sério. Porque pese embora haja equipas que apostaram forte para esta época, eu penso que o Vianense, em função daquilo que está a acontecer, em função do crescimento que tem tido, é como eu disse no início, é baralhar de novo, começa tudo do zero. Vai surgir com outra dinâmica, não é? Exatamente, é uma equipa que vai aparecer nessa fase, porque eu acredito que vai aparecer nessa fase mentalmente forte, com uma grande capacidade esportiva, poderá não ter outros orçamentos, mas eu penso que o Vianense pode criar muitos estragos na segunda fase e pode conseguir fazer uma gracinha. É uma ponta do véu que eu levanto. Obviamente que primeiro tem que vencer o Limianos. Claro, porque do outro lado, e isso teremos a ocasião de falar mais à frente, vamos ter equipas como o Lessa e como o Rebordosa, por exemplo, que já há quase 2 meses competem, mas sem aquela... digamos, aquela pica de poder ou ter que conquistar algo. Sem a pressão. E essa pressão às vezes é importante. Sem dúvida. A pressão, a indefinição dos jogos, isso fazem com que as equipas cresçam em termos de equipa, que os jogadores cresçam em termos individuais e que os grupos fiquem mais unidos, mais sólidos e mais capazes. E por isso mesmo, em função do crescimento do Vianense, em função daquilo que a equipa tem feito nas últimas jornadas, eu penso que o Vianense, ao ir para a próxima fase, que eu acredito piamente que o vai fazer, vai ser um caso sério e poderá ser uma agradável surpresa na próxima fase, mas isso são depois contas para exatamente, mais para a frente. Para já olhamos então para esta jornada, temos esse derby distrital, já este sábado às 4 da tarde, aqui na Rádio Geis também, nos 90.8, vamos acompanhar de perto essa partida entre Vianense e Limianos, também atentos ao Tirsense Chaves B, é um jogo que também interessa, ao jogo entre o Bragança e o Vila Verdense, em Trás-os-Montes, o Bragança também é em busca de um lugar nos 2 primeiros, e esse Brito Mirandela, com o Brito ainda a procurar o milagre de entrar nos 2 primeiros, e o Mirandela à procura de uma vitória para tentar ainda assegurar a permanência no Campeonato de Portugal. Portanto, tudo isto para seguir com muita atenção no sábado, na tarde desportiva, aqui na Rádio Geis, comandada, como sempre, pelo nosso Carlos Laranjeira, e vamos acompanhar de perto toda esta jornada do Campeonato de Portugal. Vamos para os minutos finais desta nossa emissão, avançar ainda dentro do futebol, mas para os campeonatos distritais da Associação de Futebol de Viana do Castelo, e começando pela primeira divisão distrital, onde aquilo que de alguma forma se esperava vai acontecer, ou seja, o Atlético dos Arcos e o Ponta Barca, ou neste caso Ponta Barca e Atlético dos Arcos, são as equipas que vão lutar pela subida. Manuel Mesquita, olhando para esta competição distrital, também vamos ter um fim de semana, eu diria, que eu poderia dizer que, na minha opinião, vai ser decisivo, porque há o confronto entre Correlhã e Ponta Barca. E aqui, jogo que não restam dúvidas, caso consiga, digamos, sair vivo desta partida, o Ponta Barca tem tudo para garantir, neste caso, a vitória e o primeiro lugar do campeonato.
Sim, se o Ponta Barca conseguir a vitória na Correlhã, não diria que tem tudo, mas fica muito mais próximo. Isto porque, se analisarmos o calendário, na jornada seguinte... Eu tenho aqui, portanto, o Ponta Barca tem Correlhá fora, depois tem Linhas em casa, Piães fora. É lógico que tem um jogo em Piães ainda. É na última jornada. Tem Piães um calendário mais... Não será fácil. O Atlético de Arcos tem, na minha opinião, mais fácil, porque tem Faxense em casa, Courense casa e Arcozelo fora. Pronto. Teoricamente, o Atlético dos Arcos, obviamente, tem um calendário mais fácil. Por isso é que eu digo que, em caso de vitória, fica o Ponta Barca com um pé na subida de divisão, mas não fica ainda totalmente decidido. Obviamente que há outros resultados que podem ajudar a baralhar esta classificação. Agora, é um fim de semana que é importante por esse fator, porque na Correlhã o Ponta Barca não vai ter vida fácil. É um jogo entre duas equipas que à partida para este campeonato eram tidas como grandes candidatos à subida de divisão. Para o Correlhã as coisas não correram muito bem e acabou por ficar arredado dessa luta. Mas é um jogo, um Correlhã que tem um bom plantel. E que ainda pode chegar ao terceiro lugar. Não será fácil, mas pode chegar. E não é que seja, digamos, nenhum título, mas acredito que a formação do Correlhã, comandada pelo Jogo em Passos, vai tentar... talvez ainda, pelo menos, chegar-se ao pódio neste campeonato. Sim, e em função daquilo que a equipa teve no início da época, seria de facto acabar muito bem para a equipa do Correlhã. São dois jogos que são importantes. Obviamente que nesta altura o Ponta Barca tem uma vantagem de 3 pontos. No confronto direto não há vantagem para ninguém, porque empataram ambos os jogos. Portanto, penso que não há essa vantagem para nenhuma das equipas. São 3 pontos reais, em que o Ponta Barca depende de si. Obviamente que se o Ponta Barca ganhar na Correlhã, fica com um pé no Campeonato de Portugal na próxima época. Ainda poderá ceder um empate? Exatamente, tem essa margem. Se não o fizer, imaginem um empate na Correlhã, a margem fica mais curta, em que o Ponta Barca é obrigado a vencer os 2 últimos jogos. Poderá aquecer aí um pouco as 2 últimas jornadas. Pensando nesse jogo em Piães, que nunca será um jogo tranquilo, não é para nenhuma equipa, pela qualidade que o Piães tem, naturalmente, e até pelas condições, por um campo pequeno que traz sempre algumas dificuldades a quem lá joga. Sim, jogar em Piães tem sempre alguma particularidade. Há que saber jogar, não é? Há que saber jogar com tem a ver condições. com o campo pequeno, tem a ver com uma forma aguerrida como a equipa joga. Eu acho que o Piães tem um comportamento em casa e tem outro comportamento fora. E em casa é muito complicado de bater, porque é uma equipa muito intensa, que joga com muita luta, num terreno de reduzidas dimensões, em que de facto uma equipa que tenha mais qualidade, mais posse de bola, acaba por sentir algumas dificuldades. Mas isso, lá está, são contas para se fazer mais para a frente. Penso que este fim de semana o Ponta Barca tem, de facto, um jogo complicado na Correlhã para resolver, não só pela dificuldade do campo em si, da massa adepta do Correlhã, possivelmente também muita gente do Ponta Barca, para ver se uma tarde bonita de futebol. Vai estar bom tempo, que também ajuda a que as pessoas possam ir ao futebol, naturalmente. Se o Correlhã complicar e tirar pontos ao Ponta Barca, o campeonato fica ainda em aberto. Se o Ponta Barca vencer na Correlhã, penso que tem um pé no Campeonato de Portugal na próxima temporada. É um jogo, sem dúvida, que pode acabar por definir muita coisa nesta primeira divisão. Em relação a esse eventual terceiro lugar, que pode ser um objetivo do Correlhã, o Correlhã que tem até a final do campeonato, ainda para além desse jogo com o Ponta Barca, tem depois Deu Cristo fora e Faxense em casa, tem aqui, caso consiga somar 3 vitórias nestes 3 jogos, pode ainda tentar aproveitar. O Castelense ainda agora empatou com o Lanheses, depois tem Piães, vai folgar ainda na penúltima jornada, mas tem agora o Piães fora e o Melgacense fora, portanto tem 2 jogos fora, ou seja, ainda pode vir aqui a perder alguns pontos, e eu quando falo no terceiro lugar, porque é uma questão, eu diria quase de honra. E se olharmos até para o Correlhã, pela forma como a equipa, digamos, se comportou ao longo da temporada, começou muito mal, mas a equipa foi subindo posições e eu diria que terminar em terceiro seria já
algo de interessante para a formação do Corrilhã. Sem dúvida, eu penso que seria o culminar da melhor forma para a equipa do Corrilhã. Seria uma situação até natural num campeonato que tivesse corrido bem ao Corrilhã, não é? Ficar em terceiro seria perfeitamente normal. Não correu bem ao Corrilhã porque andou afastado desses lugares, mas tem a possibilidade, de facto, nas últimas jornadas de se aproximar, até porque vemos aqui uma certa quebra do Castelense, que fez uma ótima campanha. Fez uma ótima campanha. Na última jornada perdeu pontos em casa com o Lanheses. Pronto, nota-se aqui uma certa quebra. Há ainda esse fator de ter que folgar e, obviamente, não somar pontos. Portanto, poderá o Corrilhã ainda chegar a essa posição, o que seria de facto gratificante para a equipa. Um plantel com valor, em que as coisas inicialmente não correram bem, depois com a chegada do Kim Passos, no fundo, a equipa acabou por estabilizar, acabou por falhar ali alguns confrontos diretos que eu penso que se os vencesse poderia ter entrado ainda na luta, não o fez. Tem agora um confronto não tão direto, mas é um confronto entre duas boas equipas com o Ponta Barca. Tem no fundo aqui uma oportunidade de ouro para demonstrar que é uma equipa com valor e que podia ter discutido este campeonato. E tem, digamos, ainda como objetivo até a final da temporada, sobretudo a questão da taça, não é? Porque também vai à final da taça com o Atlético dos Arcos e não acredito que seja, aliás, o Corrilhã é o detentor do troféu e, portanto, vai tentar, digamos assim, até porque há aqui um aspecto importante. Repetir essa façanha. Há aqui um aspecto importante. Final Atlético dos Arcos Corrilhã. Se o Atlético dos Arcos subir, o Corrilhã, mesmo perdendo essa final, vai à Taça de Portugal. Exatamente. Pois, exatamente, também há essa questão que teremos que depois se o Atlético dos Arcos não for campeão, o Corrilhã tem que vencer a final para poder ir à Taça de Portugal. Exatamente. Portanto, há assim essa situação para penso que as contas não estarão mal feitas, se bem que o segundo lugar poderá dar Taça de Portugal e ao Atlético dos Arcos. Portanto, poderá haver essa situação do Corrilhã já ir à Taça de Portugal. Que já esteve o ano passado e, portanto, acredito também que a formação de Ponte Lima queira também marcar presença na próxima temporada na Taça de Portugal. Portanto, vamos ver, grande destaque nesta fase, ou neste campeonato, é a questão do título, e aí este jogo marcado para domingo às 4 da tarde, ou seja, é o jogo grande, jogo entre Corrilhã e Ponta Barca, enquanto que o Atlético dos Arcos joga em casa frente ao Faxense. Aliás, o Atlético joga no sábado, portanto joga no dia anterior, joga no sábado frente ao Faxense às 18 horas, portanto antecipa, o Atlético tem vindo a antecipar alguns jogos, não sei se é para meter aqui alguma pressão na formação adversária, mas se assim for, naturalmente que ainda pode acontecer. Vamos caminhando para a reta final desta nossa emissão e vamos olhar também para a segunda divisão distrital e também aqui, Manuel Mesquita, em relação àquilo que temos vindo a falar, vai mantendo-se uma luta interessante. Houve aqui uma outra equipa a afastar-se um bocadinho, mas de qualquer forma, Távora e Raianos não desarmam na frente do campeonato. Embora estas próximas jornadas, e já aconteceu esta semana, parece-me que não há aqui grandes hipóteses de nenhuma dessas equipas vir a perder pontos, tenho essa sensação, mas não deixa de estar tudo muito perto, porque Távora 64, o Raianos com 63, Lanhelas 61, Chafé 61, estas 4 equipas podem ainda chegar lá. Sim, o pelotão da frente ficou reduzido a 4, na minha opinião, se bem que ainda faltam 5 jogos, se a memória não me atraiçoa. Mas pelos calendários não me parece que vá haver grandes surpresas. Teoricamente, Távora e Raianos têm essa vantagem de ir na frente. O Lanhelas... houve uma fase do campeonato em que pareceu estar afastado, reentrou e tem condições de lá chegar ainda, uma equipa com um bom plantel, recheada de bons valores. O Chafé, em pantufas, foi chegando e também lá está. Portanto, são 4 equipas que obviamente vão discutir os 2 primeiros lugares. Para já, eu penso que o Távora tem aqui alguma vantagem, não só pelo facto de ir na frente, mas também pelo facto de ter um plantel equilibrado, ter uma boa equipa. Penso que é menos suscetível de ter aqui alguma surpresa, se bem que isto no plano prático às vezes pode ser diferente, mas dá-me a ideia de que o Távora é de facto uma equipa mais sustentada, com um plantel mais equilibrado, está na frente, tem 3 pontos de avanço
em relação à terceira posição, portanto, eu penso que o Távora está no bom caminho para conseguir a subida de divisão. Quanto ao Reianos, o Reianos é uma equipa que penso que não é tão regular, tem algumas quebras em tem alguns resultados momentos que são surpresa. E eu penso que Lanhelas e Chafé podem-se amarrar a essa situação, esperar uma escorregadela do Reianos para tentar inverter esta ordem da situação na tabela classificativa. Claramente são as 4 equipas que estão mais bem colocadas. Eu já fiz aqui um apanhado, digamos assim, daquilo que nos resta até ao final da competição. Não são 5 jornadas que faltam para se completar. E a verdade é que nestas 5 jornadas não há muitos confrontos diretos. Há, sobretudo, um confronto direto que pode ser importante na 33ª jornada, que é um Távora-Reianos, e este jogo pode implicar, e pode algum dos adversários, digamos, tentar chegar-se. Há um Vila Fria-Lanhelas também, exatamente, Vila Fria-Lanhelas também na 33ª jornada. Depois, na última jornada, também teremos aqui alguns confrontos, que são Lanhelas-Torrienses, Reianos-Adecas, Campos-Chafé e Anha-Távora. Portanto, olhando para aquilo que vai acontecer nas próximas 2-3 jornadas, não me parece que as equipas da frente venham a perder muitos pontos, e portanto estes confrontos aqui, não digo diretos, mas o próprio Vila Fria, que está em 5º lugar, também pode entrar um bocadinho, não digo nos primeiros, mas pode tirar pontos a alguns destes adversários, nomeadamente à equipa do Lanhelas, por exemplo. Olha, olhando para o calendário, de facto o Reianos, do leque das 4, é que tem o calendário mais complicado. Primeiro porque tem que ir a Távora. E esse pode ser um encontro fundamental. Exatamente. E depois tem esse jogo com o Adecas. Se bem que é em Monção, mas o Adecas é sempre uma equipa interessante. Tem uma boa equipa. O Adecas foi uma das equipas que desceu a época passada, que eu pensei que ia andar mais próxima. Está ali com 53 pontos, já se distanciou, mas pensei que ia andar mais próxima na luta pela subida de divisão. Portanto, o Reianos tem esses 2 compromissos complicados. O Lanhelas tem um compromisso complicado em Vila Fria, porque o Vila Fria tem boa equipa, também foi uma das equipas que desceu a época passada, manteve a estrutura, manteve a equipa técnica. Pensei que o Vila Fria ia também andar nos lugares da frente, agora nesta ponta final aproximou-se um pouco mais, mas já não foi a tempo na minha ótica, já não vai a tempo de discutir uma possível subida de divisão. Mas há de facto esse jogo, esse Vila Fria-Lanhelas, importante para o Lanhelas, que joga aí alguma coisa, curiosamente na mesma jornada em que o Távora joga com o Reianos. Portanto, essa jornada 33 pode ser uma jornada muito importante para definir quais as equipas que vão subir de divisão. Pode ali aproximar ou não algumas equipas aos 2 lugares da frente, e portanto pode deixar tudo em aberto para a última jornada da competição. Uma nota também para a equipa do Vianense B. O Vianense B que apareceu bem lançado, mas nas últimas 3 jornadas também o calendário acabou por não ser muito, digamos, muito amigo, digamos, da tentativa de recuperação, porque apanha Távora, Reianos e Adecas, perde os 3 jogos e, portanto, e a equipa de João Pedro Fernandes claramente foge desses lugares de promoção. A segunda divisão tem esta particularidade. O calendário é muito importante, porque por vezes há equipas que dá a sensação que já perderam, já se despegaram dos lugares da frente, mas depois em seguida têm 3 ou 4 jogos com adversários da parte de baixo da tabela classificativa e conseguem recuperar. Quando há confrontos diretos, aí as coisas acabam por ser mais complicadas. Aí está, o Vianense nesses confrontos diretos falhou nos 3, perdeu o comboio. Foram 9 pontos complicado. Claramente. Por isso é que eu já aqui recentemente levantei essa ponta do véu. Eu penso que esta segunda divisão tem que ser pensada, porque há de facto grandes diferenças entre equipas que vão para o campeonato com alguns objetivos, de subida, e depois há as outras equipas que têm muitas dificuldades, inclusive ao nível do treino, com poucos jogadores durante a semana, ao nível da qualidade dos jogadores, ao nível das condições de treino, das condições de jogo. E não deixa de ser um campeonato longo, são 34 jornadas, é o maior de todos. Em que acaba por tirar alguma competitividade a algumas equipas, que eu penso que o campeonato ganharia se houvesse, sobretudo na ponta final, confrontos diretos entre os adversários que lutam pelos mesmos objetivos. Isso ia preparar melhor as equipas para a próxima temporada. Muito bem, vamos então aguardar para ver o que é que vai dar esta jornada, também ela marcada para domingo às 4 da tarde, a jornada 30 deste campeonato da 2ª Divisão Distrital, com os jogos
Torrienses, Vila Fria, Chafé Cabaços, Campos, Ilustre Caminha, Lanhelas, Passou, Viana Sebeda, Arquense, Anais, Adecas, Perre, Távora, Vila Franca, Reianos e Neves. Anha também aqui alguns encontros interessantes para acompanhar ao longo de domingo, da tarde de domingo. E pronto, estamos a concluir hoje com a presença do Manuel Mesquita para falarmos aqui do Campeonato de Portugal, também das provas distritais, mas sobretudo para aquilo que é a última jornada do Campeonato de Portugal, para esse derby entre Viana e Limianes no sábado. Já sabe, todos os caminhos vão dar ao estádio Dr. José de Matos este sábado a partir das 4 da tarde. Vamos ter uma tarde de muita festa, com bom tempo, com alegria, com boa disposição, com muita gente nas bancadas. Teremos muitos adeptos do Vianense também, com certeza muitos adeptos do Limianos. A mensagem que aqui fica é que toda a gente se saiba comportar, que não haja problemas, porque sabe-se da rivalidade que existe, mas que haja, digamos, bom senso, bom comportamento por parte de todos. O Vianense tem todo o interesse, o Limianos tem todo o interesse em que o jogo possa decorrer dentro da maior normalidade e que também nas bancadas não haja qualquer tipo de problemas. Vamos apelar ao fair play, ao bom comportamento de todos aqueles que vão estar no estádio Dr. José de Matos para que este jogo entre o Vianense e o Limianos seja de facto uma festa do futebol e que no final o Vianense possa naturalmente festejar a presença na segunda fase da competição, na segunda fase que vai dar acesso à Liga 3 na temporada 2026-2027. Mesquita, uma vez mais boa noite, obrigado por ter estado connosco, também ao Celso Carvalhosa que conduziu tecnicamente esta emissão. Voltamos na próxima sexta-feira entre as 21 e as 22. Boa noite, bom fim de semana. GCFM, Desporto.